Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para o nosso 5º encontro dos grupos de compartilhamento. Alguns acontecem na terça, outros acontecem na quarta. Se é na terça, nós estamos no dia 18 de novembro. Se na quarta, estamos no dia 19. Fato é que quinta-feira é dia 20. Dia 20 é dia da consciência negra. Agora, e o dia 8 de março? O que se comemora no dia 8 de março? Consigo até do lado de cá imaginar as irmãs falando, né? Dia 8 de março é Dia Internacional da Mulher. Você sabia que 19 de novembro é Dia do Homem? Eu vi isso olhando no calendário do Google. 19 de novembro, Dia do Homem. Então, a todos os homens, parabéns pelo dia 19. É o nosso dia, vamos soltar fogos e celebrar. Por falar de homem, nós temos falado aqui de Jesus. Jesus foi conhecido como Filho de Deus, Filho de Adão, Filho de Abraão. Filho de Deus que ele é o próprio Deus manifesto na história, encarnado na história. Filho de Abraão porque através desse povo, nessa etnia, nessa cultura, veio o Filho de Deus como homem. E nascido da Virgem Maria, em uma cultura, em uma religião, Jesus então nasceu da descendência, veio a esse mundo da descendência de Abraão. E filho de Adão porque ele se faz homem e assume o ônus da humanidade. Ele é, na música da tradição religiosa, ele é o rosto divino do homem, ele é o rosto humano de Deus. E nós, há 2 semanas atrás, vimos o batismo de Jesus e a identificação categórica da voz de Deus dizendo: esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação. É Deus dizendo acerca de Jesus que ele o ama. Jesus é o Filho amado de Deus. Na sequência, o que Mateus nos narra? Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o guardarão, para que não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor e o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Nós vimos há 2 semanas atrás o batismo de Jesus e a identificação de que ele é o Filho de Deus, Filho amado de Deus. Quando nós vimos aqui a tentação, não é possível a gente perceber aqui que há um paradoxo entre Jesus e Adão. Jesus é conhecido como o último Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo e a condenação do pecado. Por um só homem entra a justificação e aqueles que creem recebem a justificação e o perdão dos seus pecados. Adão é esse homem criado à imagem e semelhança de Deus e que, tendo ouvido uma palavra de Deus, escolheu dizer não para Deus. Gênesis 1 é a criação, Gênesis 2 é a criação do homem, Gênesis 3 é a queda do homem. O que nós vimos aqui em Mateus 4 é um contraste
com Gênesis 3, a queda do homem. Jesus, então, passa e mostra para nós como é que Satanás lida com a humanidade. No Éden, o homem tinha de todas as árvores para comer, inclusive da árvore da vida. E Deus falou: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você morrerá. Então Satanás veio com o seu discurso para Eva, e onde estava Adão, que deveria ser o protetor e provedor? Aonde estava? Então a conversa de Satanás é: coma, você vai se satisfazer, você vai suprir a sua própria necessidade. Coma e você não morrerá. Não, muito pelo contrário, você vai estar em segurança. Coma, você não morrerá e muito pelo contrário, seus olhos vão se abrir e você vai se tornar igual a Deus. Satisfação na ambição, níveis de tentação, necessidade, segurança e ambição. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e quem apareceu ali no final dos 40 dias e 40 noites? Satanás. Qual foi a argumentação dele? Se você é o Filho de Deus, manda as pedras se transformarem em pães. O que estava em xeque aqui, o xeque-mate de Satanás sobre Jesus, era a questão da sua identidade. E Jesus não tem que provar nada para ninguém. Ele sabe quem ele é, e muito menos para Satanás quem ele é. A identidade de Jesus foi colocada em xeque diante da necessidade do alimento. Mas Jesus se lembra e coloca as palavras ditas nos dias de Moisés: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, mais do que o pão que nos alimenta, nós necessitamos da presença de Deus. Então, já que Jesus usou a palavra, o Satanás também usou a palavra. E tem gente que pendura a Bíblia, ou trecho da Bíblia, nas paredes de sua casa, coloca no vidro do carro, como se isso trouxesse algum efeito e fizesse os mal-olhados não terem efeitos. O Satanás conhece a Bíblia e ele usou o Salmo 91, pelo menos parte dele, né? Não usou completo, não. Então ele levou Jesus, conduziu Jesus ao alto do templo e disse: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos anjos será dada ordem a teu respeito, para que eles te guardem e te livrem de todo o mal. Mas Jesus também lembra que está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso dar um salto daqui e fazer um showzinho para que você entenda que eu sou o Filho de Deus. O nível da sensação de segurança, né? Você vai comer, você não vai morrer, e aqui você vai ser igual a Deus. Num terceiro plano, Satanás levou Jesus para um alto monte, mostrou todo o esplendor dos reinos e impérios do mundo e disse: tudo isso eu vou te dar se prostrado você me adorar. Jesus então responde: adoração é somente a Deus, culto, servir somente ao Senhor. Afasta-te, Satanás. Então Satanás foi-se embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Veja, nos mesmos níveis nos quais Satanás tentou o primeiro homem no paraíso, ele agora tentou Jesus, o último Adão, no deserto. O que faz a grande diferença, meus irmãos, não é exatamente o lugar onde estamos, mas a convicção que nós temos. O homem poderia comer da árvore da vida, ele não quis, ele quis dizer não para Deus. Portanto, Jesus é esse que come da árvore da vida. Comer da árvore da vida é o quê? É falar sim para Deus, para aquele que é doador de vida. E é através de Cristo Jesus que nós temos a vida eterna. Um teólogo russo disse que a cruz do Calvário é a árvore, a cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no monte, no Gólgota. Então, em Jesus nós temos a vida.
porque Jesus é esse que diz sim para Deus. É em Jesus que nós temos a vida. A atitude de Jesus ao se submeter ao batismo de João, o batismo do arrependimento, mostra que Jesus come da árvore da vida. E isso acontecera antes do deserto, e aqui no deserto ele consegue jejuar e se separar e se consagrar, ou seja, ele se rende plenamente ao Espírito Santo. Então, quando ele vence a tentação aqui e a sugestão de Satanás, ele está reiterando sim para Deus e para a vontade de Deus. O primeiro Adão, portanto, fracassou, o último Adão venceu. Fracassar é dizer não para Deus, vencer é dizer sim para Deus. Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós somos filhos amados de Deus e não temos que viver por aí tentando provar nada para ninguém. Especialmente porque nos nossos dias nós vivemos no meio da sociedade do desempenho. E a sociedade dos desempenhos facilmente é a sociedade do cansaço. Agora, nós não precisamos provar nada para ninguém. Só precisamos viver, amar e servir à luz daquele que se fez um de nós e veio servir por amor a nós e veio para nos dar uma vida e uma vida plena e uma vida com abundância. A cruz do Calvário é a expressão máxima do amor de Deus por nós. E apesar de tudo e apesar de todos, mesmo diante de todas as contradições da vida e do mundo, de todos os sofrimentos e aflições, nós vivemos sustentados pelo amor de Deus e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém. Nós vamos abrir esse espaço para a nossa roda de conversa e tem aí no nosso layout, no nosso material da roda de conversa, esses 3 níveis de tentação na questão da necessidade, na questão da segurança e na questão da satisfação e do poder. A dimensão de cada uma delas, o significado de cada uma delas e a resposta de Jesus e a resposta que nós podemos dar para as tentações. E aí vem as nossas 3 questões, 4 melhor dizendo. A primeira delas, qual dessas dimensões de tentações você mais se vê afetado por ela? A necessidade, a sensação de segurança ou a satisfação de prazeres? Em quais pontos você se sente mais suscetível às tentações? Ou quando as coisas saem do seu controle, você não pode fazer nada para mudar a situação, enfim, em quais dessas 3 situações você se vê mais suscetível? Segundo, como você relaciona a verdade de que somos filhos e filhas amadas de Deus, ao mesmo tempo em que passamos por dificuldades, temos os nossos desejos frustrados e a vida nem sempre é como nós gostaríamos, trazendo inclusive muitas dores e sofrimentos. Como é que você encara o fato de você ser filho de Deus e lidar com essas contingências? E a terceira pergunta é: você pode compartilhar alguma experiência a respeito de fracasso ou de vitória nas tentações? Sinta-se à vontade, não se sinta pressionado. E, se possível, fale a respeito de alguma área da sua vida que você sofre mais no tocante às tentações, principalmente a maneira como você enfrenta ou como consegue vencer as tentações. E, por último, escreva aí no papel e faça uma oração sobre a sua identidade, sobre quem você é em Jesus e sobre as suas lutas e as suas vitórias nas tentações que lida ao longo da vida. E compartilhe na roda de conversa. E posteriormente, após a roda de conversa, vem o nosso momento 5x14, em que cada um vai compartilhar aí da sua vivência, das suas experiências, das suas necessidades, dos seus desafios, um com o outro, de 2 em 2 ou de 3 em 3, e a gente se compromete em orar por 5 minutos nas próximas 2 semanas, apresentando diante de Deus essas causas em oração.
E fica aqui um detalhe, nós estamos encerrando essa temporada dos grupos de compartilhamento. E como é que podemos encerrar com chave de ouro? Semana que vem, no dia 26, na quarta-feira, 7h30 da noite, aqui no prédio da nossa igreja, nós vamos fazer uma grande roda de compartilhamento. E no final fica o nosso momento de comer junto, fazer a nossa refeição junto. Se estiver chovendo, a gente faz uma sopa. Se não estiver chovendo, a gente faz um churrasco. Aí cada um traz um kit crente, né? Uma carninha, um refrigerante ou um suco. Quem quiser trazer um feijãozinho tropeiro, um arroz, fique à vontade, um vinagrete para o nosso momento de comunhão. A cada um de vocês, um forte abraço, um beijo no coração e tchau!